Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos corrigir o exercício deixado no domingo sobre os números irracionais. E quando é mesmo que um número é irracional? Quando ele é uma dízima, ou seja, um número infinito, que não apresenta período. E aí o exercício era: classifique com R os números racionais e com I os números irracionais. Então vamos lá. Esse número 2,722, ele é um número irracional. Por quê? Porque ele não apresenta dízima periódica. Porque esse número 2 ele vai aumentando a cada série que passa. Então é infinito e ele é irracional, porque não tem dízima periódica. 3,4141, racional. Olha lá o período, né? 41. Menos 17,3, reticências. Racional, porque a reticências representa que esse 3 se repete a cada parte que eu ando na parte decimal. Então, ele é racional. 4, número racional. Os números inteiros ou naturais, eles estão dentro do conjunto dos números racionais. Portanto, um número exato, racional. 0,45, 6789, 10, 1. Nós temos aqui um número irracional. Não tem dízima e é infinito. Menos 1,88, reticências, racional. Olha o período aqui, né? 8. 5,125, olha lá, exato, racional. 0,8158158, racional. Por quê? Porque ele tem um período, que é o 815. Menos 7,02468, irracional, infinito e não apresenta dízima periódica, ok? Bem simples assim. E se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Isso será uma base para a gente começar a nossa aula sobre conjunto dos números reais no próximo domingo. Uma pergunta: se no item G não tem nenhum número que se repete depois da vírgula, por que é racional? Porque os números decimais, eles são racionais, principalmente quando eles são exatos. Por que ele é exato, esse daí? Porque quando a fração geratriz que ocasionou esse número foi dividido o numerador pelo denominador, deu resto na divisão, deu resto zero. Por isso ele é um número racional. E como a gente sabe que deu o resto zero aí? Porque houve uma fração, e eu vou mostrar para vocês aqui. Será que é porque não tem reticências? Não, é uma fração. E como é que eu transformo um número decimal em fração? Vamos lá. Sem a vírgula, qual é o número que eu leio? 5.125. Então, 5.125. O denominador vai ser formado pelo número 1 e tantos zeros quantas casas decimais tem. Então, eu tenho 3 casas decimais. Então, eu tenho 3 zeros aqui. Então, é 5.125 dividido por 1.000. Ou, se eu quiser ler esse número, eu já escrevo direto essa fração. Olha lá. 5 inteiros e 125 milésimos. Olha lá, milésimos é o denominador da fração. E aí, se eu dividir esse número por esse, eu obtenho como resto, dividir 5.125 por 1.000. A hora que eu divido, eu obtenho esse número, 5,125. E o resto dessa conta aqui, porque multiplicando isso por isso, vai dar esse número. O resto é zero. Pelo resto ser zero, é que eu tenho um decimal exato, uma fração decimal que gera um número decimal exato. E se isso acontece, ele é um número racional. E se tivesse reticências depois do 125? Continuaria, vou pôr o exemplo aqui em vermelho para destacar. Aí, o que aconteceria aqui? É como se o 125 fosse um período. Então aí teria 125, 125, 125, e aí ele continuaria sendo um racional periódico.
Certo. Então depois do 125, se tivesse reticência, não poderia vir um 6. Não, não. Se tivesse que vir o 6, eu teria que indicar. Porque aí eu mostraria que era uma dízima não periódica. E aí eu poderia transformá-lo em um número irracional. Então, é assim, para ser um número racional, ele tem que ser infinito e ter período. Ou ser exato. E para ser irracional, ele tem que ser infinito e não ter período. Tá? Então, exemplo do que foi comentado, se tivesse assim, ó, 125 com um 6 aqui do lado, por exemplo, se tiver reticências, pode ser que isso aqui seja o período. Então, eu teria que ter uma outra representação aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 7, pronto. Com as reticências, aí eu já entendo que o próximo número não é período. E aí eu poderia dizer que é um número irracional. Até lá, pessoal, quando domingo a gente vai começar o assunto sobre conjunto dos números reais. Obrigada e até lá. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.